que seja uma noite que não seja apenas mais uma noite, e sim seja aquela noite que você veio buscar, que você veio se entregar ao Senhor de coração, que assim como aquela mulher no fluxo de sangue tocou nas vestes, que nesta noite nós possamos tocar e possamos tirar poder de Jesus, tirar virtude, pois nós sabemos que é só através dele que nós vamos vencer o mundo, é só através do Espírito Santo que nós viemos buscar. Você possa, irmão, nessa noite fechar os seus olhos e esquecer o louvor, esquecer as pessoas que estão ao seu redor e de todo o seu coração louvar, buscar o Senhor, que Ele é bom, todo o tempo Ele é bom. Então feche os seus olhos, comece a adorar o Senhor, comece a orar, comece a agradecer pelo seu dia, pelo seu fôlego de vida. Vai buscando ao Senhor, vai agradecendo, pois Ele é bom. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós corações quebrantados, corações dispostos a te buscar de corpo e alma, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós, Pai, pessoas dispostas a ouvir a sua palavra e obedecer, Pai. Que a palavra que for ministrada essa noite possa ser plantada no nosso coração e trazer frutos de transformação, Pai. É o que nós te agradecemos e te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Aplauda o Senhor. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és o real motivo de nós estarmos aqui. Tu és o real motivo de nós estarmos aqui nessa noite, Jesus. Porque nós te amamos. Porque nós te desejamos. Tu és santo, Jesus. 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 Tu és santo, Tu és misericordioso. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado por estar guardando as nossas vidas, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Escuto o Teu coração. Cada batida está chamando o Teu nome. Sou atraído outra vez por Teu sangue. Me sinto tão amado por Ti.
Abaixa bem baixinho, Mari. Ontem nós estávamos indo para uma aula de alongamento que nós estamos tendo com o Ministério de Dança, ali no Nova Esperança. E nós passamos em frente a uma igreja pequenininha, não era muito grande. E a igreja estava tão barulhenta, que eu olhei para as meninas no carro e falei assim: nossa, olha que legal! O barulho dessa igreja me atraiu. E nós fomos para o ensaio. E na volta para a aula. E na volta da aula, eles estavam orando. E estava um barulho absurdo de oração. Era bem pequenininha. E eu me arrepiei. E eu brinquei com as meninas, falei assim: eita, essa igreja aí tem algo diferente. Que vontade que eu tô de entrar ali. E comentei isso com ela. E nessa noite, nessa madrugada, o Espírito Santo falou comigo sobre esta igreja. Não a nossa, a igreja que eu vi lá. Ele falou assim: Aline, sabe esse arrepio que você sentiu quando você ouviu aquele barulho daquela igreja? É o que o diabo tem que sentir quando ele ouve você, quando ele ouve a sua igreja adorar. Sabe, essa igreja barulhenta é que incomoda Satanás, é que incomoda o diabo. Porque muitas vezes nós ouvimos muitos pastores falando que não precisa gritar para chamar a atenção de Deus. Ele não é surdo. Mas eu entendo que quando um filho, ele precisa algo do pai, quando o filho ele precisa do pai, ele não chama mãe, pai. Quando ele cai, quando ele está precisando de gosto, o que ele faz? Mãe! Mamãe! Papai! Não é assim? Quem tem criança em casa sabe como que é? Então eu acredito que há uma necessidade sim do Pai ouvir a nossa voz. Assim uma necessidade de Satanás ouvir a nossa voz. Para que ele reconheça que nós somos adoradores, que nós somos filhos do Senhor. Para que ele ouça a nossa voz adorando ao Deus vivo, a um Deus eterno. Que mesmo quando nós estamos tristes, que quando nós estamos destruídos, quando nós estamos derrotados, aparentemente, quando um crente ele se levanta nessa situação para adorar o nome do Senhor, Satanás ele é obrigado a sair, ele é obrigado a se retirar, ele é obrigado a sair dessa situação. Porque quando um filho grita pelo pai no momento de dor, quem é o pai ou a mãe que não vai sair correndo para ver o que aconteceu? E eu creio que não foi à toa que o Espírito Santo me acordou nessa madrugada só para me lembrar daquela igreja. Porque Satanás está precisando ouvir a nossa voz. Satanás está vendo a igreja muito quietinha. Satanás está vendo a igreja escondida. E é por isso que ele está tendo a autoridade que ele tem. Em muitas casas, em muitas famílias, em muitas situações das nossas vidas. Porque nós estamos quietinhos. E nós estamos cantando agora Abba. Abba quer dizer paizinho. Abba quer dizer paizinho. Quando nós cantamos Abba, Abba, paizinho, paizinho, seu amor nunca falha. Imagina como fica o coração de Deus. Por isso eu quero neste momento te convidar a fechar os seus olhos. Independente da vergonha que você tenha, independente se você está aqui a primeira vez, eu não quero te constranger. Não quero. Mas você sabe o que você precisa. Você sabe o quanto você precisa gritar pelo Abba. O quanto nós precisamos gritar pelo Pai.
E nós vamos cantar essa canção novamente. E eu quero que com toda a sua voz você cante e adore o nome do Senhor, para o diabo ver aqui nessa noite que não importa a forma como você entrou aqui, não importa a situação que você esteja passando, você é um adorador, você é um adorador, você é uma adoradora, e ele tem que sair. Santo, 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 nós clamamos, Abba Pai, nós clamamos, Abba Pai, precisamos da tua presença. Cante, cante, levante as suas mãos, adore o nome do Senhor. Ao Senhor, exalte o nome dele, glorifique a ele. Ele é santo, ele é poderoso, ele é grande, ele é tremendo, ele é forte e não há outro como nosso Deus. Glória a Deus, amém. Paz seja convosco, pode se assentar. Olha eu aqui de novo, mas dessa vez o pastor não está doente. Graças a Deus, ele só teve que trabalhar até mais tarde, então ele não consegue chegar hoje. Então eu vou estar ministrando a palavra e vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Aquilo que eu estava falando aqui a respeito da adoração daquela igreja,
Nós precisamos entender, irmãos, que a adoração ele é um princípio nas nossas vidas. A adoração, ela faz com que o Senhor reine, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor reina onde Ele é adorado, que Ele habita em meio aos louvores. Então, quando nós estamos louvando, quando nós estamos adorando, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos glorificando o Senhor, é uma maneira de atrair a glória do Senhor, é uma maneira de que Deus habite em nós, habite no lugar onde nós estamos. Então a adoração é como se fosse uma chave, ela muda o ambiente que você se encontra. Porque a Bíblia declara isso, que o Pai, Deus, Ele habita em meio aos louvores. Ele gosta de estar em meio aos louvores. No Antigo Testamento, toda vez que a Arca da Aliança ela vinha para algum lugar, as pessoas iam dançando, se alegrando, cantando, tocando instrumentos, porque Deus gosta desta festa para Ele. Deus gosta dessa alegria para Ele. Deus gosta que nós, como cristãos, sejamos alegres, sejamos felizes. Porque quando nós estávamos no mundo, eu tenho certeza que se tivesse quem gosta muito de dançar, de cantar, tinha ídolos, estava lá se entregando, dançando, pulando, sorrindo, se divertindo. E quando nós vem para a igreja, parece que tudo aquilo, a alegria que a gente tinha no mundo, a gente perde. Parece que toda a alegria que a gente tinha lá no mundo, quando nós estávamos em festas, parece que com Deus Ele não é alegre assim. Jesus não é divertido assim para me fazer sorrir. Jesus, Ele não é divertido assim para eu bater palma para Ele. Jesus não é tão importante assim para eu gritar para Ele como eu gritava para o meu ídolo ou para um jogo de futebol. E aí a gente vem para a presença de Deus e nós nos tornamos caretas, parece infelizes. Que nem tem uma história verídica que o pastor Brunão do Morada conta. Ele era líder da Quadrangular antigamente, lá do Ponto Alto. E ele foi pregar no retiro de jovens e ele conta a história de que ele estava com jovens comendo lanche. E aí tinha um novo convertido lá. E aí tinha um outro jovem falando, né, que quando ele era do mundo, ele se divertia, ele fazia isso, com uma empolgação de quando ele era do mundo. E aí perguntaram para ele, e agora, em Jesus? Jesus é legal. Jesus. Como que ele ia converter aquele outro jovem que estava ali pela primeira vez? Se ele fala com mais empolgação do mundo do que ele fala com menos alegria de Jesus. Então nós temos que parar de ser careta. Nós temos que parar de ser tímidos e vergonhosos. Cada um tem seu jeito. Eu acredito nisso. Mas muitos de nós não expressamos aquilo que verdadeiramente nós precisamos expressar para o Senhor. Irmãos, Ele é nosso ídolo. Ele é o nosso ídolo. Eu gostava do Tiaguinho. Eu gostava de pagode, tá na raça, né? E um dia eu fui lá no show e o dia que ele apareceu eu gritava: "Ah!" Jesus é este ídolo que você gritava, que você para assistir na televisão. Ele é Ele. Ele é o nosso ídolo agora. Ele é o Tiaguinho, o Bruno Marrone, Ele é o ídolo. Jesus, Ele é muito mais interessante. Mas sabe por que Ele não é mais interessante para a igreja? Porque nós não buscamos conhecê-lo como Ele realmente é. Nós achamos que Jesus, Deus, está lá tão distante, que se você dançar para Ele é pecado, se você sorrir demais as pessoas vão te estranhar, se você erguer a sua voz as pessoas vão falar da sua voz. Deus não está nem aí com a nossa voz. Deus não está nem aí se vai ser a Mariana cantando, ou se vai ser eu, ou se vai ser você. Ele quer saber o que você está expressando para Ele.
Ele quer saber o que você está entendendo quando você vem para a igreja e você está adorando a Ele. Quem é que você está adorando? Para que você veio aqui? Para ver quem? Para querer quem? Para desejar quem? E o diabo tem calado a boca da igreja. O diabo tem interrompido a adoração da igreja e é por isso que as portas não se abrem mais. É por isso que as coisas não acontecem mais na nossa vida. Porque nós estamos deixando o princípio da adoração sair do nosso coração. Sair do nosso coração. E nós fomos chamados para adorar a Deus, em espírito e em verdade. Claro que tem momentos que nós vamos querer fazer algo mais baixinho, como Ana, quando ela pediu um filho para Deus, ela orou bem baixinho. Porque era um momento de aflição ali dela, um momento de tristeza. E Deus ouviu ela e deu um filho para ela. Não estou falando que Deus só nos ouve no meio do barulho, no meio de uma oração alta, mas há momentos, irmãos, que nós precisamos entender quem é que nós estamos adorando. Que se você fazia lá no mundo, não te custa nada você fazer para Deus. Ai, pastora, mas eu vou estar imitando. O diabo, ele vive imitando as coisas de Deus. Ele é um imitador. E sabe lá no candomblé o que tem? Barulho. Não, lá nas macumba, o que tem? Barulho. E a gente que pode fazer barulho para o Senhor, tá quieto. Tá que nem estátua. Você não é estátua. Você é adorador. E eu quero que nessa noite você compreenda que eu não estou falando que você precisa, mas acho que abrir a nossa boca e cantar um pouquinho mais alto para que o Senhor ele seja adorado, eu acho que não custa. Levantar as nossas mãos quando o louvor pede. Levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos. É um sinal de que você está adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então deixa o diabo te ouvir. Deixa o diabo conhecer a tua voz. E ele estremece, e ele vai se arrepiar. Em o nome de Jesus, pela autoridade que Cristo nos deu. Amém? Abra a palavra aí em 2 Reis 4. Você vai pegar? Segundas Reis 4. Eu vou ler na minha Bíblia, tadinha, olha que velha que ela é, ó, tá até caindo aos pedaços, tadinha. Ela é uma tradução mais atual, né, uma versão mais atual. Mas eu uso tanto ela porque eu gosto muito. E eu vou ler na minha. Caso você vê se você vai se perder, você para aí com a sua e escute na minha, depois você lê a sua versão na sua casa, amém? 2 Reis 4. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse: seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor. Mas agora os credores vieram cobrar as dívidas dele, e eles querem levar os meus 2 filhos como escravos. Feche seus olhos. Peça para que o Senhor ele fale com você. Peça para que o Senhor ele revele a palavra dele ao seu coração. Eu creio que você não está aqui em vão. Eu creio porque Deus ele tem um propósito específico para você. E que se você está aqui é para que você ouça essa palavra, guarde ela no seu coração. Porque toda palavra do Senhor ela é bem-vinda. Ela não é rejeitada. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, eu peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco. Pai, Tu sabes e Tu conheces o meu coração, sabe o temor, ó Deus, que eu tenho, Pai, em estar aqui. Senhor, em nome de Jesus, por isso eu quero colocar toda a expectativa dessa palavra no Teu coração.
Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar poderosamente e venha falar em cada coração aqui nesta noite, porque é a tua palavra revelada, é a tua palavra da verdade, Senhor. Que diminua eu para que tu cresça, Senhor, e que essa semente venha germinar e produzir frutos em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Vamos lá. Certo dia, a esposa de um dos discípulos do profeta procurou Eliseu e disse: servo meu marido morreu. O Senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor. Mas agora os credores vieram cobrar a dívida dele, e eles querem levar os meus 2 filhos como escravos. Aqui a palavra do Senhor, ele começa a falar de uma mulher que não tem nome. Mas ela fala que essa mulher, ela é esposa de discípulo de um profeta. Ela era esposa de um homem que conhecia Deus, de um homem que era temente ao Senhor, de um homem que obedecia às palavras do Senhor, mas que por um momento de sua vida ele se endividou. Ele adquiriu dívidas para ele. E ele faleceu. E era comum naquela época, quando a pessoa que tem dívida ela morre, vir atrás dos seus familiares e levar algum dos seus filhos como escravos para que fosse quitada essa dívida. Então esse credor, ele chega à porta dessa mulher para receber a dívida deste homem que tinha falecido. E aqui nós já podemos começar a entender que não importa quem nós somos. Não importa quem nós somos, se somos homens ou mulheres de Deus, se estamos conhecendo a palavra agora, se somos pastores, líderes, obreiros, não importa. Um dia o problema sempre chega. Porque se com Jesus ele passou momentos difíceis que nós já estamos cansados de saber, quem diria nós que não iríamos passar por situações difíceis? E o problema bateu na porta da casa dessa mulher. Bateu na porta dela, porque mesmo o marido dela, sendo um grande homem de Deus, muitas vezes Deus ele permite que problemas entrem na nossa vida, problemas cheguem à nossa porta, para demonstrar quem é Ele na nossa vida ou para testar o nosso coração. Tudo que é permissão de Deus é para acrescentar algo em nós, não é para nos destruir. Tudo que Deus permite em nós é para nos fazer crescer e não para nos fazer descer. Então, o problema, ele chegou na casa dessa mulher. E ela se viu ali com o marido morto. E ela não tinha dinheiro para pagar essa dívida. E a única coisa que elas tinham ali no momento, nesse primeiro momento, eram os seus filhos. E este homem, esse credor, eles queriam levar os seus filhos como escravos. E aqui fala, continuando, que ela foi até o profeta, né? Que ela foi até Eliseu, o profeta, e contou a situação dela. Porque naquele momento, os credores não levaram, eles foram dar um aviso para ela. Que se ela não pagasse a dívida, eles iam vir buscar os filhos dela. Irmãos, um problema, ele pode chegar na nossa vida. Ele pode acontecer na nossa vida, mas ele não pode nos impedir. Ele não pode nos destruir. Ele não pode nos derrotar, porque somos filhos do Senhor. Somos servos do Senhor. Então, naquele primeiro momento, o problema só bateu na porta dela. E ela então sai correndo e pede ajuda para o profeta Eliseu. Naquele momento, naquele tempo, Deus ele era escutado através da voz dos profetas. Deus era ouvido através das vozes dos profetas, porque Deus falava com os profetas, com os sacerdotes. E ela foi atrás de quem realmente poderia ajudar ela. Ela foi atrás de Eliseu. E ela conta o que estava acontecendo. E no versículo 2, Eliseu pergunta para ela assim: o que eu posso fazer por você? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em sua casa? Isso nos diz como a oração. Quando às vezes nós oramos, nós sabemos que Deus já sabe o que nós precisamos.
Muitas vezes nós sabemos, nós entendemos e compreendemos que Ele está vendo a nossa situação. Mas aquilo que nós estávamos conversando antes, Ele precisa escutar de nós aquilo que nós precisamos. Quando surge um problema, Ele precisa escutar a sua voz pedindo ajuda para Ele. Porque Ele sabe que quando você pede ajuda, você foi no lugar certo. Você não duvidou que Ele poderia te ajudar. E ela fala assim para ele: eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Deus, Ele sempre vai pedir algo para nós. E tudo que Deus nos pede é porque Ele sabe que nós temos condições de dar. Deus, Ele não vai pedir nada de você se você não tem condição de dar. Por mais afastado que você esteja da presença de Deus, por mais frio que você esteja, Deus, Ele vai te pedir algo, porque Ele sabe que você tem, nem que seja a última força, um último grito, um último pedido de socorro, Deus sabe que você tem para entregar. Deus sabe o que você pode entregar para Ele. Seja pouco ou seja muito, Deus não vê isso. Ele quer saber se você vai entregar aquilo que Ele te pediu. Ele quer saber se o seu coração está aberto para entregar aquilo que você tem, para que Ele possa operar o milagre na sua vida. Quantas vezes Deus, Ele tem nos pedido algo simples, como entrar no nosso quarto e voltarmos a orar. Algo simples, como a leitura da palavra. E nós às vezes nos achamos que estamos cansados demais, que não vai dar tempo. Deus, Ele sempre pede algo, irmãos, que nós temos condições de entregar. Por mais difícil que seja, nós temos condições de entregar algo. E o profeta fala para ela: o que tem aí na sua casa? Ela fala: eu não tenho nada, a não ser uma botija ou uma vasilha de azeite. Se nós pararmos para olhar para o lado espiritual, aquela mulher, ela tinha tudo. Tudo o que ela precisava estava no azeite. Estava na botija de azeite, porque a palavra do Senhor declara que o azeite é a presença do Espírito Santo, é unção, é poder. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Nós temos tudo, mas ela achou que aquilo não era nada, porque ela não entendia aquele mistério. Ela não entendia o que ela podia conseguir com aquele azeite. E nós, como igreja, nós estamos assim hoje. Nós não entendemos o que nós podemos fazer com o Espírito Santo. Nós não entendemos o que nós podemos conquistar quando nós temos o Espírito Santo em nós. Nós achamos que nós não temos nada, mas nós temos tudo o que nós precisamos. Ele é suficiente. E ela tinha apenas uma botija de azeite. Então o profeta fala para ela: olha, vai nos vizinhos, pega todas as vasilhas vazias que você puder, muitas, não poucas. O profeta dá uma instrução para ela: olha, você tem uma botija de azeite, um vidrinho de azeite, mas eu quero muitas vasilhas. Eu quero muitas vasilhas. Pode ser todas vazias. E o Espírito Santo traz uma revelação nessa noite. Que muitas vezes, para que o Senhor Ele possa operar um milagre, possa nos encher, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos nos encontrar vazios de nós mesmos, vazios da nossa vontade, vazios dos nossos desejos, vazios dos nossos pecados. Nós precisamos nos esvaziar na presença dEle, vazios dos nossos fardos, da nossa canseira física, espiritual, seja ela qual for. É por isso que quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos clamar pelo perdão do Senhor. Primeiramente, quando nós vamos orar, não uma regra, mas o que a gente começa? Deus, perdoa os nossos pecados, porque nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Então, quando nós iniciamos uma oração, geralmente nós pedimos perdão para o Senhor. Nós nos esvaziamos, porque sabemos que se nós estivermos com tudo aquilo dentro de nós, Deus não vai poder falar conosco, Deus não vai poder nos ouvir, Deus não vai poder
poder nos tocar. E nós precisamos começar a nos esvaziar. Esvaziar mesmo até dessa sua canseira, que você anda tão cansado, tão cansada, que você não tem mais vontade de fazer nada. Por isso que o Espírito Santo, muitas vezes você está aqui na igreja, você está dormindo, você está não querendo prestar atenção, você está disperso, porque você está tão cansado. Então você precisa, quando chegar na igreja, falar com Deus: Deus, perdoa os meus pecados. Olha, Deus, ser sincero com Deus. Olha, eu cheguei aqui, eu estou cansada, Senhor. Eu acordei cedo, trabalhei muito, estou muito cansada, mas eu não estou aqui em vão. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor pode me restaurar. Eu sei que o Senhor pode fazer algo novo na minha vida. Eu sei que o Senhor pode tirar essa canseira física. Eu sei que o Senhor pode tirar essa canseira espiritual e se esvaziar. Nós precisamos aprender a contar para Deus aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos sentindo. Não adianta a gente entrar aqui e falar: Senhor, eu vim aqui para te adorar, para te exaltar, quando você não está com vontade. É melhor que você diga: Deus, eu vim aqui, eu não quero te adorar. Eu não estou com vontade de te buscar, Senhor. Eu estou cansada, eu estou mal, não foi um dia fácil, mas eu quero, Senhor, entender que o Senhor é que restaura a minha vida, que o Senhor vai mudar essa situação, que o Senhor vai mudar o estado que eu estou. E nós não conversamos mais com Deus. Nós achamos que entrar na presença de Deus é simplesmente, às vezes, orar um Pai Nosso. Nós não contamos a verdade do nosso coração para Deus. Nós não contamos para Ele aquilo que nós estamos sentindo. E não é pecado, Deus não vai te olhar com outros olhos se você entrar aqui e falar assim: Deus, eu não queria estar aqui, mas eu entendo que o melhor lugar ainda para eu estar nessa situação é com o Senhor. O melhor lugar ainda onde eu devo estar é na tua presença, é na tua casa, porque não vai adiantar nada eu ficar lá na minha casa, não vai adiantar nada eu ficar lá assistindo televisão, não vai adiantar nada eu ficar brigando com a pessoa que eu deixei lá. Eu sei que se eu entrei aqui é porque o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Eu sei que se eu vim aqui é porque o Senhor tem um propósito. Independente que eu venha todos os cultos, eu creio que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a falar com Deus. Nós precisamos falar o que nós estamos sentindo, a verdade do nosso coração para Ele. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que o Senhor Ele possa fazer um milagre na minha e na sua vida. E é isso que Ele quer fazer nessa noite. Ele quer operar o milagre que você precisa. Independente se você veio aqui achando que você não tem nada para oferecer para Ele. Se você tem azeite, se você ainda tem o Espírito Santo, mesmo que Ele está escondidinho aí, mas se você sabe que você tem o Espírito Santo, que você tem azeite, você tem tudo, e Deus vai operar um milagre. Deus vai multiplicar esse azeite, Deus vai aumentar a presença do Espírito Santo em você, Deus vai fazer resplandecer a glória dele sobre a sua vida, porque você tem azeite, você tem o Espírito Santo, você tem tudo, mesmo você achando que você não tem nada. A Bíblia declara que se nós tivermos fé do tamanho de... Não escutei. Um grão de mostarda, nós poderíamos dizer para o monte: monte, mova-se daqui e vai para lá. Eu faço isso com a louça lá em casa. Oh, Jeová, quando eu vejo aquela louça transbordando na pia, eu falo assim: eu tenho fé que esse monte vai se mover dessa pia e vai para o escorredor em nome de Jesus. E eu falo mesmo, aí Deus me dá força, me dá ânimo, aí eu lavo tudo em nome de Jesus. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos entender que se nós tivermos fé, nós temos muita coisa. Se nós tivermos fé, nós podemos mover os montes. Nós podemos mover os problemas das nossas casas, das nossas famílias, da nossa vida. Será que você está entendendo e compreendendo que você tem tudo? Que você tem tudo, que você não é nada, que você acha que você é um nada, que você está aqui por um acaso. Não, você está aqui porque você tem um propósito. Deus, Ele quer mudar a sua situação, Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a sua vida, a sua história.
Ele quer te deixar feliz. Ele quer multiplicar as coisas dentro do teu lar. Então a mulher, ela vai nos vizinhos junto com os filhos e traz as vasilhas todas vazias. E aí outra instrução que o profeta dá é: feche a porta. Entre com as vasilhas vazias, pega os seus filhos e feche a porta. Ninguém mais vai entrar. Você já tem o azeite. Você já se esvaziou. E você já tem a sua família. E você fecha a porta. Que o demais é Deus que vai fazer na sua vida. Tem pessoas que não podem participar do nosso milagre. Os vizinhos nem sabiam o que ia acontecer. Por aquele homem ser um homem de Deus, eu acredito que ele tinha boa fama ao redor da vizinhança. Por isso que os vizinhos emprestaram as vasilhas. Porque dizem que antigamente, não sei, né? Você batia na porta do vizinho, pedia açúcar, farinha, né? Você não tinha essa vergonha. Hoje em dia, aqui em Rio Preto, eu tenho vergonha se eu precisar de alguma coisa e bater lá na porta do vizinho. Eu vou falar assim: nossa, o que ele vai pensar de mim? Que eu não tenho dinheiro para comprar açúcar, que eu não tenho dinheiro para comprar farinha. Então, às vezes a gente fica com essa vergonha que vai ser humilhado. Mas não, ela foi, trouxe as vasilhas, entrou para dentro da casa dela com os filhos, ela tinha o azeite. E a outra ordem foi: comece a despejar o azeite nas vasilhas vazias. E coloque as que encher, você vai colocando de lado. Vai colocando de lado. E engraçado que a Bíblia fala que aquela mulher, ela não duvidou. Ela não duvidou da ordem do profeta. Ela não duvidou daquilo que o profeta, a representação de Deus, tinha falado para ela. E muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus ele fala conosco. Nós duvidamos da promessa que um dia Ele liberou sobre as nossas vidas, que está difícil de se cumprir. Mas se Ele falou, ela vai cumprir. Nós duvidamos daquilo que muitas vezes a palavra quer tratar conosco. Aí nós achamos: não, mas não é para mim. É para você sim. É para nós. Então a mulher vai e fecha a porta. E como eu disse, tem pessoas que não podem participar do milagre com você. Tem pessoas que, se entrar porta dentro da sua casa, vai impedir que o milagre aconteça. Se você tem uma empresa e se você tem um funcionário que não pode participar do milagre com você, ele vai ser maldição para aquele lugar. Ele vai ser impedimento para que o milagre aconteça. É a sua família que você tem que lutar por ela. É pela sua casa. É com eles que vocês têm que buscar a presença de Deus. O milagre acontece no momento da união, no momento da obediência. Quando ela obedece, e ela foi enchendo vasilhas, e vasilhas, e vasilhas, e vasilhas, e a palavra do Senhor declara que não eram poucas, eram muitas vasilhas, e esse azeite foi multiplicando, até que ela olha para os filhos e fala assim: tragam mais vasilhas, e os filhos falam assim: mãe, acabou. E aí a palavra do Senhor declara que o azeite ele parou de multiplicar, de ser multiplicado. O Senhor ele quer fazer isso em nós. Ele quer nos encher de uma tal forma, que aí nós vamos, como que eu posso dizer, contaminando, vamos dizer assim, outros, e nós vamos liberando esse azeite para outros, e ele vai nos enchendo, ele vai multiplicando, ele vai suprindo a nossa necessidade, ele vai nos dando aquilo que nós precisamos, quando nós obedecemos. Mas existem pessoas que não podem te ver nesse milagre, que não pode estar com você. Por isso, tome cuidado com quem você anda falando da sua vida. Tomem cuidado com quem você coloca dentro da sua casa.
Tomem cuidado com pessoas que não têm a mesma fé que você. E você conta da sua vida, e você conta da sua história. E elas te dão um conselho: larga mesmo. Espanca seus filhos mesmo. Ah, abandona, isso não tem jeito não. Comigo foi assim, com você vai ser assim também. Pessoas que não têm a mesma fé que você não pode te ajudar. Pessoas que não têm a mesma fé que você não pode estar com você no momento que Deus ele quer operar o milagre. É você e Deus. É você e Deus. Por isso chegou o momento de nós entrarmos para dentro do nosso lar, para dentro do nosso secreto. E pedir para que o Espírito Santo faça multiplicação lá e tirar das nossas vidas pessoas que têm nos corrompido. Porque a palavra do Senhor declara que as más conversações corrompem os bons costumes. E você que é jovem, eu quero dizer algo para você. Aquelas assim: eu já fui jovem, agora sou velho. Mentira, não sou velho, em nome de Jesus. Sou nova. Mas eu quero te dar um conselho. Eu estava falando com algumas meninas aqui esses dias. Que você que é jovem e que você que está na igreja, ouça o que eu vou te dizer. Eu sei que é difícil você ser jovem hoje e servir a Deus de todo o seu coração. E não se deixar contaminar com as coisas deste mundo. Eu sei que é muito difícil você ter aquela sua amiga, aquele seu colega, que faz tudo ao contrário daquilo que você vive. E às vezes você se sente até tentado. Você que é jovem, hoje você está tendo uma oportunidade que muitos de nós que somos mais velhos gostaríamos de ter tido. De ser jovem na presença do Senhor. Porque quanto mais cedo você conhece a Deus, como eu vou te explicar, quando você for crescendo, quando você for amadurecendo, você não vai passar por tantos problemas que nós, que conhecemos a Deus um pouco mais tarde, passamos. Vocês vão evitar muitos problemas. Muitos problemas. Por que o Senhor ele pede para o jovem: olha, guarda a tua virgindade? Por que Deus ele pede isso para o jovem, para os que não são casados, para guardar? Porque você pode evitar muito problema no seu casamento. Se você não se guardar, você vai passar por situações que são difíceis, porque a colheita vem. Então hoje, você que é jovem, você que tem conhecido Jesus na sua juventude, busque ao Senhor. Confesse as suas tentações para quem pode te ajudar. Se você hoje está aqui e você está sendo tentado a ir para o mundo, a ouvir conselhos dos seus amigos, a fazer o que eles fazem, ouça o que eu estou te dizendo. Confesse isso. Busque ajuda, mas não perca a oportunidade de você amadurecer no Senhor, de você construir uma família bendita no Senhor. Não percam essa oportunidade, porque vocês podem evitar muitos problemas na sua vida adulta, na sua casa e na sua família. Eu sei o tanto que é difícil com o mundo de hoje. Eu sei, eu te entendo e eu te compreendo, mas a Bíblia declara: jovens, eu vos escolhi, porque vocês são fortes e já venceu o maligno. Se a Bíblia declara isso, irmãos, não há Satanás que quando um jovem decide servir ao Senhor vai derrubar esse jovem, porque ele é forte, ele vai dar conta, ele vai vencer as tentações do mundo. Evite problemas. Se nós pudéssemos ter evitado, quem é mais velho aqui sabe do que eu estou falando? Quantos problemas
nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos aprendido a palavra do Senhor, ou melhor, escutado e obedecido a palavra do Senhor desde a nossa infância. É por isso que a Bíblia declara: ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie. Por isso que a criança ela tem que estar dentro da igreja. Ah, mas meu filho dá trabalho, corre no culto. O meu também dá, irmãos. E quem conhece o Samuel sabe que ele tem uma energia legal. Você vê que às vezes ele sobe aqui no altar, eu tenho que sair correndo, pegar ele. E esses dias Deus até falou comigo, Ele falou assim, que a minha maternidade não podia me impedir de crescer no Senhor. A sua maternidade não pode impedir de você crescer no Senhor. Se seu filho vem aqui e ele às vezes não fica na escolinha, ou fica, desce, você perde a atenção, não tem problema. Traga-o. É melhor ele aqui dentro do que depois ele crescer sem os princípios. Porque, irmãos, já é 8h30 e eu vou encerrar a palavra. Hoje o mundo está tão difícil que se nós como pais não ganharmos a confiança dos nossos filhos, só Jesus. Porque, irmãos, chegará dias, ou já chegou, dias que nós ensinamos tudo que é certo dentro de casa. E chega lá na escola, eles aprendem tudo o que é o contrário. E sabe o que eles precisam entender? Quem é meu amigo de verdade? Por isso as crianças têm que estar dentro da igreja. As crianças têm que vir. Eles têm que aprender da palavra. Não importa o tamanho deles, seja um bebê, um bebezinho no bebê conforto, ele pode ser ministrado pela presença de Deus. E eu termino essa palavra no versículo 7. Ela correu e foi contar ao homem de Deus e a Eliseu. E Eliseu disse: agora vá, venda todo o azeite, pague as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e para os seus filhos viverem. Ela pegou aquele azeite, vendeu, pagou as suas dívidas e ainda tinha dinheiro para ela se sustentar até que seus filhos começassem a trabalhar, casassem. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Quando Ele opera o milagre, é para dar e para vender. Quando Ele multiplica na nossa casa, é para dar e para vender. Você tem para dar e para vender. Porque o que Ele faz na sua vida é grande. Você só precisa entender que o primeiro passo é saber que o problema vai bater na sua porta. Mas como você vai lidar com ele? Você vai se desesperar, ficar chorando? Ou você vai recorrer a quem pode te ajudar? Aquela mulher, ela tinha morte dentro da casa dela, estava a ponto de perder os seus filhos, mas ela tinha uma coisa: ela e sua família temiam ao Senhor. E por isso elas foram buscar no lugar correto. E aí quando elas obedeceram a voz de Deus, a voz daquele profeta, um milagre aconteceu. Por isso fique de pé. Nós estamos no mundo, no meio de uma pandemia, onde pessoas têm clamado por milagres. Milagres para respirar. Milagre para sobreviver. Nós estamos num mundo onde nós precisamos de um milagre da parte do Senhor. Às vezes você não está vivendo na sua casa, mas tem muitos que nos ligam, que pedem oração, porque estão morrendo nos hospitais por causa dessa pandemia. E nós precisamos voltar a viver o milagre do Senhor, irmãos.
Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que cura lepra. Ele é o mesmo Deus que expulsa demônios. Ele é o mesmo Jesus que abriu o mar, o mesmo Deus que abriu o mar para o seu povo passar e ser livre dos seus inimigos. Ele é o mesmo Deus que fez milagres aqui, ó, na época que foi escrita a Bíblia. Ele é o mesmo Deus hoje. Ele continua sendo Deus de milagres. Fomos nós que esquecemos quem Ele é. Por isso, nessa noite, eu quero que você feche seus olhos. E o primeiro passo, como eu te ensinei, você vai se esvaziar de você mesmo. Você vai pedir perdão pelos seus pecados. Você vai se arrepender. Porque todos nós pecamos e carecemos da misericórdia e do perdão do Senhor. E você vai começar a se esvaziar. Se esvaziar. E quando você se esvaziar, você vai começar a clamar pelo milagre que você precisa na sua casa. Pelo milagre que você precisa na sua família. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, meu Pai. Senhor, a Tua palavra foi entregue. Cada um de nós, Pai, sabemos aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Pai, cada um de nós sabemos e reconhecemos que só o Senhor pode fazer algo novo nas nossas vidas. Por isso, Senhor, às vezes pelo pouco que nós temos nessa noite, eu peço que o Senhor comece a multiplicar. Eu peço para que o Senhor comece a multiplicar o azeite deste homem, o azeite dessa mulher, o azeite deste jovem. Aumenta, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo. E faz um milagre da cura, um milagre da libertação, um milagre da restauração, do renovo, um milagre financeiro. Tudo aquilo que é necessidade do Teu povo e que eles precisam de um milagre, que nessa noite o azeite venha transbordar dentro do seu lar, dentro do seu coração, dentro das suas casas, das suas famílias. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, até transbordar. Faz o Teu milagre. Faz o Teu milagre, Senhor, sobre este mundo, sobre esta nação, Senhor. Faz o Teu milagre, Senhor, nos hospitais agora, Senhor. Faz o Teu milagre, Senhor, naqueles que estão entubados, ó Deus, neste momento. Faz o Teu milagre. Traga o Teu sopro de vida. O Teu sopro de vida. O Teu sopro de vida. Senhor, faz o Teu milagre. Faz o Teu milagre, Senhor. Multiplica o azeite sobre esta nação. Multiplica o azeite sobre esta geração. Multiplica o azeite sobre este tempo. Multiplica o azeite nos lares. Multiplica o azeite nas famílias. Multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor. Derrama, Jesus, a Tua glória sobre nós. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, para que o Senhor possa depositar em nós aquilo que é Teu, aquilo que é eterno. Por isso, enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Comece a clamar para que o Senhor venha encher. Comece a clamar para que o Senhor venha te encher. Comece a clamar para que o Senhor venha transbordar a sua vida. Ainda há vasilhas vazias. Ainda há vasilhas vazias. Ainda há vasilhas vazias. Enche-nos, Senhor.
Nós pedimos para que a presença do Espírito Santo inunde o nosso ser. Porque se nós temos você, Espírito Santo, nós temos tudo. Espírito Santo, não nos deixe. Espírito Santo, quantas vezes eu sei que nós já te deixamos para trás. Nós te esquecemos. Mas a palavra do Senhor declara que um pai, que Deus como pai, Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Por isso eu te peço, Espírito Santo, não nos deixe, não nos deixe, não nos deixe. Mas aumente a tua presença em nós. Tire tudo aquilo que tem ocupado o seu lugar. Senhor, eu oro para que todas as pessoas que têm impedido o milagre acontecer nesta casa e nessa família venham, Senhor, sair de dentro dessas casas. Amigos que não são amigos, que estão tentando contaminar os teus filhos, que o Senhor leve para longe. Mas nada pode impedir, Senhor, o teu milagre. E eu profetizo nessa noite o milagre sobre a tua vida, o milagre que você precisa, o milagre que você precisa, o milagre que você precisa. Eu profetizo nessa noite o milagre que você precisa. Ouça a voz de Deus e veja o milagre que você precisa. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Santo, santo é o Senhor. Que você possa se sentir renovado nessa noite, que você possa voltar a orar, voltar a falar com o Senhor, porque como eu comecei, Deus, Ele só está me falando isso toda hora. Ele gosta de ouvir a nossa voz. Mas seja essa voz aqui de taquara rachada. Deus, Ele gosta de ouvir a sua voz. Pastora, mas e aqueles que são mudos? Existe uma voz dentro deles que Deus também escuta. Deus, Ele gosta de nos ouvir. Quando o Samuel ele começou a falar, eu ouvi, eu gosto de ouvir ele falar. Eu gosto de escutar a vozinha dele falando. Eu amo escutar, ainda que às vezes é mãe, tô com sede, mãe, quero água, mas ele é meu filho. Imagine Deus, não importa se você está clamando para pedir, Ele gosta de ouvir a sua voz. E quando você adora, então, eu acredito que Ele para os céus, manda os anjos ficar quietinho, que agora chegou a hora dos meus filhos me adorarem. Ele ouve a sua voz e Ele não confunde a sua voz. Ele sabe que quando é você que está falando com Ele, e Ele te reconhece como filha e como filho dEle. Então fale com Ele. Não deixe Ele sozinho quando Ele quer falar com você. Não feche seus ouvidos. Mesmo que Ele tenha que te corrigir, fale com Ele. E expresse o que verdadeiramente você tem sido para Ele, para que Ele possa te transformar e mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Você que vai dizimar e ofertar, levante suas mãos se você precisa do envelope. Daqui a pouco o pastor me mata, porque já é 8h45. Eu já vou orando, tá bom? Já vou dar a bênção apostólica. Deixa eu deixar um recado. Domingo, o pastor pediu para avisar que vai ser um domingo onde ele vai trabalhar.